mais um passo e mais próxima dele. Olá, meu nome é Kalisha. Seja bem-vindo ao último episódio desta temporada. Oh, foi tão bom estarmos juntos durante este percurso. Mas, feliz ou infelizmente, chegou ao fim a primeira temporada. Mas vem a segunda, que vai ser uma grande bênção. Como este primeiro foi, na verdade. Para hoje, temos uma convidada super especial. A Mana Leia, quem eu amo muito, minha líder, minha fofa, minha muitas coisas. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Amém. Conforme a Mana Kalisha disse, chamo-me Leia Leocádia. Amém. Amém. Como está, Mana Leia? Estou bem, graças a Deus. Eu estou a orar para que de fato tenhamos um programa hoje. Porque o amor que existe aqui pode ser só de risos durante 1 hora. Mas eu creio que Deus vai nos ajudar e nós vamos conversar, Manalé. Amém. Amém, amém. Manalé, esteja muito à vontade. Como está? Como foi o trabalho? Porque agora, digníssima, Manalé já é assalariada. Amém, amém. Uau. Então, Muito obrigada. Eu estou muito bem, graças a Deus. Digníssima. amém, Estou muito feliz por estar aqui hoje. Estou muito grata por esta oportunidade e agradecer Mana Kalisha pelo convite. amém, amém. Manaleia, hoje nós vamos falar de um tema muito forte. Nós vamos falar de cura. Nós vamos falar um pouquinho mais necessário de como Manaleia chegou até Jesus e como é que veio essa cura. Enfim, Manaleia vai nos revelar segredos fortes. Amém? Vamos perdoar também, deixa-me dizer isso. Vamos perdoar a minha voz. Ela está meio rouca, mas o importante vai ficar em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Manaleia, diga para nós como e quando recebeu a Jesus, como é que foi esse processo. Eu já ouvi um pouco e eu gostaria que partilhasse como é que Manaleia aceita Jesus, o que é que lhe fez buscar por esse Jesus. Amém. Uau! Oh, muito obrigada. Amém. Falar sobre como eu recebi a Jesus, na verdade, é a coisa que eu mais gosto de falar. Uau. Porque, de facto, eu fui encontrada por Ele. Vou começar assim. Eu fui salva em 2020 e muitas coisas me fizeram querer esse Jesus. Foi diferente, na verdade, de como muitas pessoas foram salvas. O que acontece é que quando eu tinha 15 anos, eu fui detectada uma doença. Na verdade, durante todo esse tempo, eu sofria, durante o meu crescimento, melhor assim dizer, eu sofria de muitas doenças, problemas de pele, tinhas, micose, na verdade, qualquer coisa que Satanás achasse bom para ele, colocava no meu corpo. Então, eu cresci com esses problemas, mas ainda não era o máximo. Eu vivia com essas doenças e para mim era tipo, vai passar. Essa tinha sempre passava, na verdade. Mas quando eu completo 15 anos, eu começo a ter muitos problemas de saúde. Eu estava na 10ª classe. Eu começo a ter problemas respiratórios. Começo a me sentir fraca. Começo a me sentir impedida de ficar no sol, de caminhar rápido. Começo a ter muitas limitações, na verdade. E na minha casa ninguém sabia o que eu tinha. Nem minha mãe, ninguém sabia. Até mesmo eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Nem passava mal dessas coisas. Só que um certo dia, porque já era constante, na verdade, passou 1 ano com isso. Um certo dia, minha mãe decide faltar no trabalho. Na verdade, ela falta no trabalho porque eu passei mal. Eu passava mal
quase todas as semanas. Na escola. Aliás, não quase todas as semanas, quase todos os dias, porque por semana eu podia passar mal 2, 3 vezes ou mais. Sim, em casa, na escola, qualquer lugar. Era o lugar oportuno para eu passar mal. Então, um certo dia eu passo mal e minha mãe, eu já não me recordo certo se ela ainda estava em casa ou havia saído e eu liguei para ela a dizer que eu estava a passar mal. Então, nesse dia ela não foi trabalhar e ela decidiu me levar para a clínica naquele dia. Ela viu que isto aqui é sério. Ela me leva para a clínica e quando nós chegamos na clínica, ela tem uma tabela de preço Amém. aí na amém. clínica. Perdoe-me, produção. Ouvi uma pequena falha, mas amém. Já está tudo bem agora? Amém. Amém. Amém, produção. Sim. Então, quando nós chegamos na clínica, tem aí uma tabela de preço de quanto custa fazer exame X, quanto custa fazer exame Y. Então, minha mãe olha para mim e diz, você vai fazer exame de tudo isto. Eu devia tirar sangue para fazer exame de todas as doenças que deviam se fazer exame através do sangue. Então, fui para lá, tiraram sangue e nós ficamos à espera na sala do doutor. Então, quando estávamos ali na sala de espera, ai meu Deus, meu coração quase saia da boca. Quando estávamos na sala de espera, o doutor decide conversar comigo. Minha mãe estava na cadeira atrás, eu estava à frente. Ele decide conversar comigo. E ele me pergunta, tá tudo bem? Não, sim, tá tudo bem, é algo normal dizer que eu estou bem, né? Então, a minha mãe explica a ele a situação, porque nós tiramos o exame numa outra sala. Exato. Sim. Então, foi quando ele começa já a me perguntar os sintomas que eu tenho. Eu disse um e outro, e ele começou a completar. Teu peito pesa? Sim. Tudo que ele dizia, eu dizia sim, sim, sim. Quase eu dizia, eu acho que és profeta. Porque ele estava a dizer absolutamente todos os sintomas que eu tinha. Exato. Foi quando ele, com uma cara de incerteza, disse, ele levou a máquina, porque eu nem conhecia aquela máquina, a máquina de medir tensão, neste caso, sim. Eu não conhecia a máquina na altura, foi a primeira vez que eu vi. Sim, pressão, sim. Então, ele leva a máquina, ele coloca aqui no meu braço. Aquilo deu uma sensação de um... Eu vou me perguntar o que é isso, meu Deus. Será que tenho tumor? Eu nem sabia. Meu Deus. Então, ele tira aquela coisa. Ele havia deixado óculos em cima da mesa. Ele coloca óculos. Ele olha para mim. Depois, baixa de novo os óculos dele. Ele olha de novo para mim. Ele olha para a máquina. Olha para mim, olha para a máquina. Depois ele me pergunta, menina, tu vives em paz? Eu sim, vivo em paz. Está tudo bem na tua casa? Vives com quem? Eu com minha mãe. Só com tua mãe? Sim. Depois ele perguntou à minha mãe, senhora, você está tudo bem convosco? Vocês não discutem? Minha mãe disse, não. Então, depois aquele médico respirou fundo. Ele disse assim, senhora, porque minha mãe desconfiava que eu tivesse diabetes, ela desconfiava muitas coisas, asma, porque os sintomas, ela não sabia explicar o que eu tinha, porque eram tantos. Então, ele disse, senhora, tua filha não tem essas doenças que você achava que ela tinha. Na verdade, ela tem tensão. E ela tem tensão alta, está muito alta mesmo. Minha mãe fica com uma cara de choque, tipo, como assim? E eu naquele momento fiquei aliviada, tipo, não tenho tumor. É tensão. Mas eu nem sabia a gravidade da coisa. Então, ele disse que eu tinha tensão alta e devia ser controlada com urgência, porque estava muito alta mesmo. Então, ele nos deu uma receita, tivemos que comprar comprimidos ali de tensão, que era para começar a controlar a tensão. Com 15 anos? Sim, com 15 anos. Controlar a tensão com urgência, porque estava muito alta mesmo. A qualquer momento, meu coração podia parar, eu podia parar de existir. Então, descobrimos essa doença e mediquei durante um tempo. Eu medicava, tomava aqueles comprimidos, onde eu ia, devia levar aqueles comprimidos, devia beber muita água. Só que depois de um tempo, minha mãe disse, não, deves parar de tomar esses comprimidos, senão
você vai virar impertence. Eu não quero isso para ti. Não quero que você seja dependente desses comprimidos para viver. Exatamente. Então, ela cortou isso e continuou a passar mal, como o habitual. O que ela fazia, ela tentava controlar a tensão com água e açúcar, com, como é que se chama? Alho, fazia mastigar alho para controlar a tensão. Mas a verdade é que quando aquilo chegava, nenhuma dessas coisas funcionava para mim. Passava tão mal mesmo que eu me recordo de uma vez que eu estava em casa do meu pai e eu estava a descansar. Eu passei tão mal de tensão. Nesse dia ele já veio indo ao casamento. Passei tão mal que eu achava que aquele dia fosse o meu último dia de vida. Eu queria mandar mensagem para minha mãe, para minha avó. Meu pai vive em Belém. Queria mandar mensagem para eles, para elas neste caso, a despedir a elas, a dizer que hoje é meu último dia de vida. Com 15 anos? Com 15 anos, Com 15 anos. sim. Com 15 anos. Então eu queria despedir porque eu estava a sentir que minhas forças estavam a ir embora. Eu não estava a aguentar fazer nada. E ninguém estava naquele lugar. Era eu e minha irmã mais nova. Ela era muito criança na altura. Só que de repente aparece uma minha tia, ela volta do casamento. E ela me encontra a passar mal, me levaram para o banco de socorro. E fiquei, como era final do ano, o banco de socorro estava muito cheio. Fiquei ali fora por um tempinho. E a tensão acabou acalmando. É assim como funcionava. Acabou baixando, fiquei bem. Então, durante todo esse tempo, essa doença me oprimia porque ela me limitava muito. Eu não podia ficar exposta ao sol. Existia algo que acontecia na minha cabeça quando eu ficasse ao sol. Eu sentia como se alguma coisa estivesse a picar minha cabeça, como se estivessem a picar minha cabeça com agulhas. E depois começava a sentir arrepios. Tipo, nem sei explicar isso, mas eu sabia quando isso acontecia, eu entendia que minha pressão está a subir. Eu conseguia sentir que minha pressão está a subir. Tá a ver? Então, meu coração batia, meus batimentos cardíacos eram muito rápidos mesmo, que a qualquer momento meu coração podia parar. Então, num desses dias, na verdade, muitos dias, eu idealizava meu funeral. Meu Deus. Eu começava a pensar, tipo, quando eu morrer, essa minha amiga, aquela minha amiga vai estar cheia, porque era muito famosinha na escola. Então eu achava, tipo, vai estar muito cheio. E depois eu pensava, minha avó, minha mãe vai sofrer. E eu chorava, sim, eu chorava por isso, sabe? Eu chorei o meu funeral. Chorei meu funeral várias vezes, por causa da dor da minha mãe e minha avó. Eu sempre pensava nelas duas, tipo, minha avó vai chorar, minha mãe vai sofrer, se eu morrer, elas vão sofrer. Eu pensava tanto nisso, mas nada tirava isso da minha cabeça. Eu não conseguia pensar que eu ia viver muito tempo. Exato. Sim, eu achava que eu ia morrer a qualquer momento, tanto é que eu não pensava muitas coisas sobre minha vida. Era uma vida muito parada, porque minha vida para mim não tinha nenhum valor. Eu sentia invejar saúde. Eu olhava minhas primas a brincar e eu dizia no meu coração, Deus, por que o Senhor não me fez assim também? E Manalé já tinha essa sabedoria porque nessa altura ainda não era crente. Sim, não era crente. Mas já tinha um certo entendimento de que existe um Deus que Sim. pode me dar saúde. Não exatamente, porque nessa altura, muito pelo contrário, eu culpava Deus por aquela doença. Sim, Deus, por que me fizeste isso comigo? Por que elas brincam à vontade e eu não? Eu não posso. Sim. Se eu sou uma criança igual. Por que eu estou limitada na vida? Eu podia ir à escola, minhas colegas que até agora me conhecem, elas são testemunhas disso. Eu podia ir à escola, desculpa, e de repente passava mal. De repente tinha que voltar para casa porque começava a passar mal. Eu andava com um bebedor de água toda hora e elas já sabiam. Porque eu não partilhava minha água, eu dizia porque eu tenho tensão. Tudo bem, isso gingava, né? Eu tenho tensão, achava que isso fosse light. Fosse fofo. Mas isso me matava. A depressão que eu tive não foi por causa de homens. Porque meu namorado me deixou. Porque minha mãe isto. Foi por causa daquela doença. Porque ela me limitou tanto na vida, eu não podia fazer quase nada, Mana Kalisha. Quase nada. Eu podia ter planos de ir para lá. De repente passava mal e não podia mais ir. Me recordo de um dia, isso foi no funeral da minha prima, ela morreu em 2000
em 2018, 2018. Então nós estávamos ali, acho que foi no sétimo, oitavo, aquilo que fazem depois, acho que é o oitavo dia ou é sétimo dia, sim. De repente eu começo a passar mal. Minha irmã mais velha começa a chorar. Ela começa a chorar, querem matar minha irmã, não sei o que. Ela começou a chorar, a falar muitas coisas. Eu também estava a chorar, tipo, eu estou a morrer, minhas forças estão a acabar. Aqui hoje acho que é o fim. E olha que sempre que eu passasse mal de tensão, eu achava que fosse o fim para mim. Tá vendo? E não era somente essa doença, eu tive problemas de anemia também. E anemia com tensão junto, meu Deus do céu. Isso foi algo que... tudo, anemia te deixa fraca, tensão também te deixa fraca. Então, essas duas doenças juntas, meu Deus, Acabavam contigo. acabava comigo. Exato. Eu acabava todo o estilo que tinha por causa dessa doença. Então, durante esse meu crescimento, 15 anos, até o tal 2020, eu sofri com essa doença. Meus pais tinham tanta incerteza na vida. Eu acredito que isso não me diziam para não me preocupar, mas eles também viviam nessa incerteza. Minha filha pode morrer a qualquer momento. Sim, A qualquer momento. a qualquer Exato. momento ela pode apagar. Meus pais gastaram muito dinheiro comigo. Eu me recordo, sabe? Isso é algo que me faz louvar a Deus hoje. Porque eu até pensava que meus pais não me amam. Mas minha mãe gastou tanto dinheiro comigo, meu Deus do céu. Ainda criança, eu tive problemas de pele, conforme eu disse no início. Ela gastava dinheiro, comprava pomadas para eu aplicar. Tive problemas de feridas na cabeça. Cortei cabelo, ela comprava pomadas para eu aplicar. Tensão também. Foi muita coisa mesmo. E eles gastaram tanto dinheiro. Em 2020, 2020 que foi o ano da minha salvação. Exato. Meu pai estava a fazer planos, ele estava a juntar dinheiro para me levar para o Instituto do Coração. Sim, por causa dos meu batimento cardíaco. Estava... Sim, meu coração batia tão rápido. Tão rápido que eu até podia sentir da minha mão. Era algo tão incrível que eu sei que às vezes podemos ver daqui, mas aquilo eu via de uma maneira tão rápida. Eu percebia, meu Deus. E eu sentia como se meu coração fosse parar a qualquer momento. Deixa eu ver. Então, ele já estava a juntar dinheiro para me levar ao Instituto do Coração, né? Que era para tratar esse assunto. Exato. Então, em 2020, essa doença toda... Na verdade, em 2020, o que acontece é que eu tive uma conversa com uma minha prima. Nós estávamos na minha casa, a minha mãe nesse dia não estava em casa, acho que na altura ela fazia turnos. Então eu estava com minha prima e nós estávamos a conversar, e ela estava a falar comigo sobre os namorados dela e tal. E eu disse para ela, sabe, eu não quero namorar agora, porque eu não quero namorar com esses manos daí do mundo. Eu achava que eu fosse crente, incrivelmente. Eu não sabia, tipo, não sei. Tipo, mas frequentava alguma igreja, pelo menos? Sim, frequentava alguma igreja. Na verdade, eu ia à igreja mesmo quando criança, mas não era nenhuma igreja viva, né? Eu, na verdade, tinha consciência de Deus, mas não tinha entendimento da palavra de Deus. Eu nem lia a Bíblia, na verdade. Sabia que Deus existe, isso aí eu sabia. Então, eu dizia que eu não queria namorar com ninguém do mundo, porque esses não têm plano, não vão querer casar, e eu quero casar. Foi quando ela disse, sabes, eu conheço alguém que foi salvo. Essa pessoa aí começou a falar sobre a trajetória dessa pessoa. Era assim, mas assim. E isso me despertou interesse, porque nesse tempo, em 2020, eu já tinha sede de Deus, porque eu vinha tendo sonhos com um ser. Ele sempre dizia, tive isso, acho que foi, eu já não me recordo bem os anos, mas foram anos diferentes. Ele vinha no sonho e dizia, tens que se converter. Eu acordava e vivia a minha vida normalmente. Da segunda vez, de novo, veio, tens que se converter. Nada. Da terceira vez, eu só estava a me virar para o inferno. Foi quando eu levei a sério essa... Então, mana, teve um sonho a ir para o inferno. Sim, tive um sonho a ir para o inferno. Nossa, Kennedy. Isso despertou... Isso me despertou. Eu fiquei tipo, nada. Eu preciso de Deus. Eu preciso de uma igreja. E olha, é muito incrível que meu Deus do céu, eu não acredito que descrentes não sabem que Deus existe e eles precisam ser salvos. Porque depois desse sonho, é como se
Eu estava à procura de Jesus, eu estava à procura de Deus naquele momento. E também eu sabia que em Deus eu seria curada. Eu já não tinha opções. Exato. Minha mãe já havia tentado hospitais. Eu me recordo de uma vez que trouxeram curandeiros e perguntaram. Minha mãe perguntou: eu quero saber por que esta menina aqui sempre tem problemas de saúde. É o que ela perguntou. Porque na minha vida, assunto era saúde só. Por que ela tem problema de saúde? Ah, aquela curandeira falou coisas que eu nem vou falar. Porque sempre acusam alguém na família. Então, acusaram alguém na família. Então, eu já não tinha opções. Eu sabia que eu já tomei comprimido. Eu já fiz aquilo, já fiz mais isto. E olha, eu não cria que eu ia viver muito tempo. 2020, sinceramente falando, se eu não tivesse recebido a Jesus, seria o ano da minha morte. Porque foi um ano que a doença veio com muita força. Olha que eu conseguia ir para a escola mesmo com aquela doença, mas em 2020 já não conseguia mais. É como se quanto mais o tempo passasse, a doença piorasse. Minha atenção era mais forte em relação à atenção da minha mãe, que era mais velha. Meu Deus. E o que diziam? Essa doença não tem cura. Herdaste dos teus pais. É uma doença hereditária, pior que era tensão alta. Minha mãe e meu pai têm tensão alta. Então diziam que é uma doença hereditária. Eu herdei aquela doença. Então, não tem cura. Eu só posso controlar aquela doença. Tá vendo? Então, depois que eu tive essa conversa com essa minha prima, eu fui pesquisar essa pessoa. Por acaso, a pessoa havia publicado o testemunho dele no Facebook. Eu achei o testemunho da pessoa ali. Eu li o testemunho. E podemos saber quem é a pessoa? Sim, foi o irmão Euclides Cadete. Amém. Sim. Amém. Então, eu li o testemunho dele ali e eu mandei mensagem no privado. Eu disse, eu quero vir para a tua igreja. Não foi ele que me convidou à igreja. Eu disse, ei, meu Deus do céu. Amém. Eu ouvi o testemunho dele e eu disse, é disso que porque eu estava à procura, naquele momento eu já queria Deus. Eu já queria Jesus, eu só não sabia assim. Sim, para receber. E eu não sabia dessas coisas. Eu quero ser crente, quero ser salvo. Eu sabia que eu quero Deus só. Tudo que eu sabia que O que vou fazer com esse Deus, não sei. Não sei. Eu só quero Deus, quero uma igreja. Quero uma igreja. Eu quero uma igreja. Então eu mandei mensagem para ele a dizer, eu quero vir para a tua igreja. Ele pediu meu número, conversamos e tal. Só que depois disso, como Satanás é, eu comecei a dar muitas voltas para ir à igreja. Ele me mandava mensagem, eu louvo a Deus pela vida dele. Amém, amém. Ele me mandava mensagem todos os dias, a dizer, hoje temos culto, mana. Shalom, todos os dias de culto ele mandava mensagem, às vezes eu mentia para ele. Eu dizia, minha tia está doente, ele dizia, posso vir orar por ela. Eram muitas coisas. Só que depois de uns 3 meses, sozinha de novo voltei a decidir. Eu mesma liguei para ele, eu mandei mensagem. E eu disse, olha, minha avó vive na Zona Verde, na altura ele também vivia na Zona Verde. Eu disse, vais me encontrar em casa da minha avó e vais me levar para a tua igreja. E nesse dia eu saí de Laolane, eu vim em Laolane, fui para casa da minha avó e fomos juntos à igreja. E eu me recordo, quando eu cheguei na igreja, a primeira coisa que eu perguntei a ele, é preciso amar a capulana? Ele disse, não, fica à vontade, na minha igreja. Você vai ver sozinha, tem muito jovem, como vestem bem. Eu disse, agora me encontrei. Estou no lugar certo. Estou no lugar certo aqui. Então, no dia que eu cheguei, quem estava a pregar, acho que foi mãe Camila, assim, ela estava a pregar. E na altura, graças a Deus, na igreja falavam muito sobre Isaías 53. Essa escritura era muito citada na igreja, que diz que ele carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. Então, eu fiquei tipo, então minhas doenças foram carregadas na cruz. Jesus Cristo carregou minhas doenças na cruz. Ok, tá bem, né? Só que eu não fui salva nesse domingo que eu fui à igreja. Mas tinha reunião do grupo de evangelismo. Eu entrei, participei da reunião. Logo no primeiro dia. Já participou da reunião. Da reunião do grupo de evangelismo. Amém. E nem estava salva. Uau! Não estava salva sequer. Não, nesse dia não fizeram anúncio. Eu tenho uma certeza que não fizeram anúncio, porque eu não recebia Jesus naquele dia. Exato. Okay. Então, sim. Então, eu participei da reunião do grupo de evangelismo. E na altura tínhamos evangelismo todas as terças-feiras. Marcou-se evangelismo para terça-feira. Eu fui ao evangelismo na terça-feira, estava a evangelizar e nem estava salvo.
Meu Deus. E eu saí com o presbítero Raul e ele estava a pregar o evangelho e eu estava a ouvir a ele atentamente. Graças a Deus, na hora de fazer a confissão, ele disse, vamos confessar todos. Foi assim que eu fui salva, a ir evangelizar. Uau, que forte. Amém. Eu fui Amém. salva a ir evangelizar. Uau, Então, uau. essa confissão que fiz naquele dia, na verdade, aquele dia foi o dia que eu fui salva. Eu confessei que Jesus era meu Senhor depois de ouvir o evangelho que ele pregou. Mas eu saí, tipo, eu estou a ir evangelizar. Tá vendo? Então, nós fomos, evangelizamos. Essa primeira casa eu me recordo bem, foi em Benfica, ainda me recordo da casa. Depois saímos, evangelizamos outras pessoas. Depois disso, falei, preguei sobre Jesus, sobre algumas pessoas. Fui salva, logo fui pregar. Então, conforme eu disse, essa doença eu tinha durante muito tempo. Era minha doença, já havia assumido essa doença que é minha. O que eu posso fazer é controlar. Ficou ali como teu Sim, xodozinho. meu xodozinho. Ok. Eu já me assumia como uma pessoa frágil. Eu tinha muitas limitações. E hoje é leão da tribo de Judá. A leoa da tribo de Judá. A leoa, como diz Epa, pastor. meu Amém. Deus do céu. Louvado seja Deus pela Yeah. vida de pastor José. Yes. Então, quando eu sou salva nesse dia, pô, eu vivo normalmente, vou à igreja, leio Bíblia, sabe? Eu tive um tempo muito bom. No meu primeiro ano de conversão, eu lia muito Bíblia. Não que agora não leia a Bíblia, mas eu lia quase toda hora. Quase toda hora. Bastasse eu ter um tempo livre. Na altura eu só ia à faculdade e tinha muito tempo livre. Então eu toda hora estava a ler Bíblia. No chapa eu só meditava as escrituras. Então, naquele tempo, foi um tempo que me ajudou muito. Eu tinha muito tempo com o Senhor. E eu não percebi que eu deixei de pensar nessa doença. O tempo foi passando, eu ia à igreja, lia a minha Bíblia, orava 10 minutos na altura, ia à igreja, todos os cultos eu estava lá. Então, um certo dia, depois de passarem 3 meses ou mais, né, mais ou menos 3 meses, eu começo a pensar, os sintomas, então sumiram. Uau. Cadê os sintomas? Eu começo a pensar, eu passava mal de tensão todos os dias. Cadê os sintomas? Eu confessava muito Isaías 53, porque eu disse que no início, lá na igreja, quase toda hora pregavam essa escritura. E eu entendi que minha doença, ela havia sido paga na cruz do Calvário. Então eu dizia, eu estou curada, em nome de Jesus. Eu fazia essa confissão, mas algo normal, não é tipo oração. Eu não me lembro de ter orado sobre minha doença. Talvez estaria a mentir muito. Também não me lembro de ter ido lá à frente para orarem por mim, tipo os doentes, não me recordo. Mas eu me recordo que eu falava Isaías 53. Me recordo que eu tive muito tempo de comunhão com Isaías 53. Quando eu descobri essa escritura, por mãe Camila pregou naquele dia, mas pastor também pregava, falava-se muito sobre essa escritura. Eu comungava com a escritura, quase sempre. Então, depois desse tempo passar, eu me pergunto, eu paro para pensar, cadê os sintomas? Já há muito tempo que eu não passo mal de tensão, sendo que quase todos os dias eu tinha que passar mal de tensão. Meu pai, ele já sabia que eu era doentia. Na minha casa ninguém podia falar mal comigo, que já me pediam desculpas. Meu pai um dia falou mal comigo, eu comecei a chorar. E ele me chamou e disse, você sabe que você não pode ficar triste. Eu não podia ficar muito triste, também não podia ficar muito feliz. Muito feliz. Meu Deus, que choque. que sofrimento. Que sofrimento, né? Sim. Então, eu estava limitada em tudo. Então, meu pai, ele sabia que eu não podia estar muito triste, ele me chamou, disse, você sabe, você não pode ficar muito triste. Começou a me pedir desculpas por isso, porque eu tenho tensão e tal. E essa doença era um problema para todos, na verdade. Então, depois desse tempo passar, eu me pergunto, onde estão os sintomas? Logo eu percebi que eu não Já estou mais... estava Eu estou curada, curada, gente. E uau. Eu estou curada. Quando a Mana Leia falava acerca dessa escritura, foi uma escritura, por acaso, que eu também bebi muito dela. Lembro-me que eu não tinha uma doença assim séria ou que me deixasse de cama, que preocupasse as pessoas, mas eu ficava doente várias vezes assim. E lembro-me que quando nós começamos, eu e o meu esposo, quando nós começamos a buscar a Deus de verdade,
eu parei de ficar doente. E eu me lembro que ele comentou também, ele disse, "Epá, tu eras muito fraquinha." Ele até dizia assim, eras muito fraquinha. Yeah. Estavas toda hora doente, toda hora doente. Nós ficamos juntos durante muito tempo. E ele quase que não adoecia. Ele não adoece. Nós estamos juntos há quase 10 anos. Não, há 10 anos exatamente. E eu não me lembro de vezes em que ele ficou doente. Uau. E ele já teve que cuidar de mim várias vezes. Então, depois de nós andarmos bem com Jesus, ele notou isso em mim também. E ele disse, tu já não ficas doente. E de fato, e é algo que eu falo muito hoje assim. Eu digo para as pessoas, eu não fico doente. Uau. Eu não fico doente. E não fico doente mesmo. Eu não tenho nem receio de dizer isso. Uma gripezinha ali, outra. Uma vez eu fiquei com uma dor de cabeça terrível, minha voz e não sei o quê. E lembro-me que eu fiquei mal de cama. Eu disse, olha, eu estou assim porque eu ainda não decidi levantar. Já chega. Estou cansada dessa dor, estou cansada de me sentir como me estou a sentir. Vou levantar. Levantei-me, fui à casa de banho, cheguei, olhei no espelho e disse, eu não fico doente. Uau. Eu não fico doente. O que é isso? Saí de lá. Não precisei fazer uma oração estrondosa, gritar, eu te esposo. Não, não, não. Eu só olhei-me no espelho e disse, eu não fico doente. Voltei para a cama. Eu já estava bem. Passou a dor de cabeça. E eu ajo assim. Quando Satanás tenta alguma coisa, eu só falo que eu não fico doente. Porque eu bebi essa escritura durante muito tempo também. E ela sentou no meu coração, assim. Então, quando Mana Leia estava a falar, eu disse, uau, amém. O poder da palavra de Deus. O poder né? da palavra de Deus, já. Por acaso também era muito fraquinha, conforme eu disse lá, as duas doenças juntas, ei, meu Deus do céu. Era muito fraca mesmo, que minha avó sempre dizia, em cada minha avó cartavam água, ela dizia, ela não pode carregar coisas pesadas. Meu Deus. E ela sempre dizia, na verdade, eu tive complicações desde o dia que eu nasci. Porque minha avó conta que eu nasci com 9 meses, como todo bebê, mas praticamente prematura, porque ela diz, tipo, ela fala em Xangana, não pode muito kulisa mata tipo coisas pesadas, tá vendo? Porque ela diz que quando eu nasço, eu vou para casa, depois de um tempo com minha mãe, mas depois volto. Para o hospital. Sim, e me deixam na incubadora por um tempo, porque eu ainda não estava bem, ainda não estava forte, como um bebê saudável, assim. Tanto é que diz que eu mudava de cor, ficava roxa. Então, desde lá, eu tive problemas. Quando me contam isso, eu fico tipo, ok. Então, isso aqui não começou agora. E dizem que num desses dias que eu estou na incubadora, um dia as máquinas aquecem muito e morreram muitos bebês. Mas dizem que nesse hospital onde eles me deixaram, não sei qual, existia alguém que era amiga do meu pai e me tirou. Uau. Foi assim que eu escapei da morte Sim, naquele dia, porque muitos bebês morreram, porque aquilo aqueceu. Então, mas tinha alguém que conhecia meu pai, sei lá, era amiga dele. Eu até quando minha avó me contou isso, eu não levei a sério, mas um certo dia meu pai também me conta. A mesma história, eu fiquei tipo, E enquanto Mana Leia falava, agora me veio uma escritora, Jeremias. Sim, Antes... ainda, sim. Não, na verdade é antes que tu... É isso? Sim, Sim. ele me formou ainda Ele no me no ventre da minha mãe. Ele me escolheu ainda no ventre da minha mãe. Exatamente. Então, por acaso, também me lembro sempre dessa escritura aqui. Sempre que conta seu E testemunho. ou isso da minha avó, do meu pai, eu me lembro dessa escritura. Então, além disso, contei minha trajetória, daquelas doenças, de problema de pele, micose. Eram muitas coisas. Então, eu sabia, acidentes de carro, vários. Então, eu sabia que não era para eu viver. Satanás, ele queria me matar de todas as maneiras. De todas as formas. Sim. Ele tentou todas as vias. Sim, todas as vias que ele podia usar para tirar a minha vida. Ele usou. Uau. Eu já me escapei de um acidente que eu estava embaixo de um carro. Não sei como eu fui parar embaixo de um carro, não sei explicar.
Mas eu estava embaixo de um carro e o carro estava a arrancar. Nesse dia estava a chover, era um dia de chuva, eu estava voltando da escola, estava com minha prima. Só que, do nada, uma senhora de longe grita, motorista para, motorista para. Ele já havia começado a andar. Por isso que me raspou, tem uma parte que ele me raspou do pé. Motorista para, motorista para. Ele para todo assustado. Vamos fazer assim, embaixo tem uma pessoa. Eu E não desci. sabe nem explicar como é que foi parar lá. Não sei, eu não sei como eu fui parar embaixo do carro, não sei. Eu só sei que eu vi pessoas a gritarem. Minha prima mesma começou a gritar. Tânia estava com ela nesse dia. Ela começou a gritar. Eu saí daquele carro, debaixo daquele carro estava eu não estava a saber nem o que fazer. Eu não estava a chorar. Estava em pânico. Fiquei um tempo sem saber o que fazer. Me levaram, ele colocou ali à frente, como se talvez, ele achou que tivesse me aleijado muito. A ideia era me levar para o hospital, né? Estava com minha prima estava ali a chorar, ligou para minha mãe a dizer o que aconteceu, minha mãe toda preocupada também, porque eu nem estava a falar bem. Depois de um tempo eu também comecei a chorar, tipo, eu só chorava, cheguei em casa, nem estava a conseguir falar com minha mãe. E Então, desculpa cortar. Manalé, então aqui nós vemos que nós, de fato, já nascemos com algo sério, algo Certamente. importante, um chamado específico Yes. para Deus. Yeah. Eu costumo dizer, Deus não nos escolheu depois de sermos salvos ou depois de nascermos. Deus nos escolheu antes de nascermos. Sim, Deus não teve planos com a minha vida depois que me viu. Tipo, mulher, acho que ela dá. Ela dá, Não, acho que. não foi assim. Antes que eu fosse gerada, ele já havia me escolhido. Ele já tinha planos com a minha vida. Ele já sabia. Léa vai fazer isto, Léa vai fazer aquilo. Por isso que Satanás não Já queria. Porque ele sabia que Léa que Deus está a querer formar, é uma Léa que é um problema para o inferno. É uma Léa que é um grande problema para mim. Então, por isso que ele inventou tanta coisa para tirar minha vida. E Manalé é líder do evangelismo, Sim. né? E é daí onde vem essa paixão de evangelizar. Yeah. Saber que Satanás quis acabar comigo a todo custo e eu preciso dizer às pessoas que Jesus, existe e ponto final é para as pessoas serem salvas. Não há conversa, eu não negocio isso. Yeah. É daí onde vem essa paixão. Yeah. Eu não saberia dizer se é daí, mas eu não sei explicar isto, porque é algo do fundo do coração. Eu tenho desejo sempre de ganhar almas. E um dos motivos pelo quais eu saio para ganhar almas é porque eu sei que Deus pode ajudar qualquer um. Mana Kalisha, eu estava numa situação que eu achava que não tinha solução. Deus pode ser tudo para ti, mas para mim Ele é um Deus que cura. E qualquer pessoa que está oprimida, qualquer pessoa que está doente, não importa qual seja a doença, eu tenho a coragem de dizer que aquela pessoa pode ser curada. Porque eu estava no fundo do poço, não é possível. No meio de tantas dificuldades da vida, muitos problemas, minha vida não dava certo em nada. E mencionou qualquer coisa de depressão Sim, sim, no sim, princípio, sim. enquanto falávamos. Sim. Sim. Eu tinha depressão, eu até já partilhei esse testemunho aqui uma vez no Facebook. Eu era deprimida, mas essa depressão, acredito que veio por causa dessa doença. Essa doença me reduzia. Eu não me sentia, eu não podia fazer muita coisa, na verdade. Então aquilo feria meu coração. Eu cresci achando que meus pais não me amavam. Na verdade, eu achava que qualquer um não me amava. Qualquer pessoa, eu não achava que as pessoas me amavam. E também a opressão de saber ou pensar que a qualquer momento eu posso morrer. Sim. Tudo pode parar. E olha, o que mais me doía nessa história de morrer, nem era eu morrer, era minha avó sofrer, minha mãe sofrer. É como se eu já adiantasse, eu recebia aquela tristeza antes mesmo de morrer. Eu planejei minha própria morte várias vezes, já me encontrei várias vezes a pensar no dia da minha morte. Como será? Começar a pensar como é que vai ser meu caixão. Exato. Tanta coisa aconteceu comigo. Eu sabia que a qualquer momento eu podia morrer. Sim. Sim, eu era uma menina que não tinha futuro.
Não podia pensar muitas coisas. Eu estava muito limitada na vida, não podia. Mana Calixa, eu não podia nem caminhar muito. Eu não podia nem ficar num sítio fechado, que eu já passava mal. Mas tem uma coisa, tem uma dúvida que me veio aqui. Quando Mana Leia começa a ir à igreja, Sim. e a Mana Leia começa a servir, começa a buscar, sabemos como é que é a rotina do evangelismo, tem que estar lá, tem que andar. Como é que fica o relacionamento em casa, assim? Foi Ok. fácil esse processo? Não, E não foi fácil. Amém. Como é que funciona? Pode partilhar. Ok. Bom, no início, eu me lembro que quando fui à igreja pela primeira vez, eu avisei minha mãe que eu ia à igreja. Ah, pra ela, tudo bem, minha filha quer ir à igreja? Que bom, né? Igreja é bom, qualquer pai, sim. Sim, gosta de saber que o filho quer ir, quer ir à igreja. Agora, quando eu comecei a ir à igreja, na igreja eu ia à célula na terça, ia no culto na quinta, na altura a escola de casamento era no sábado. E eu queria estar na escola de casamento também. E depois queria ir ao culto no domingo. Aí vieram os problemas. Em casa sempre me ameaçavam, que iam trancar a porta para mim. E a me ameaçavam de várias Mas se coisas. tinham medo de te fazer sofrer, de te deixar triste. Por causa de tensão. Sim, como é que de Olhem repente... que isso foi notado quando eu falei, conforme eu disse. Eu mesma, dona da doença, notei depois de um tempo que parece que eu já não estou a passar mal de tensão. Então, tivemos uma conversa uma vez com minha mãe por conta disso, dela dizer, não, deves ir à igreja só no domingo, não. Ela já impôs muitas condições para eu seguir a Jesus. Então, um dia, ela chorou até para mim, chorou para eu não ir à igreja. Eu também chorei para lhe responder. Sim, Amém. chorei para lhe responder. Eu primeiro lhe pedi desculpa e eu disse que eu lhe amava muito. Depois eu disse, eu escolhi seguir a Jesus. Depois eu disse, mamãe sabe o quão eu sofri, o quão eu passei mal de tensão. Mas Jesus me curou e eu preciso dizer às pessoas que Jesus cura. Eu preciso ajudar outras pessoas porque Jesus me curou. Mamãe sabe disto. Já me encontrei várias vezes a falar sobre isso. Mesmo o meu pai, um dia ele me ligou a perguntar, tipo, tensão, como é que está? Eu disse, eu não tenho tensão. Isso agora? Acho que há uns 2 anos atrás. Ok, Eu disse para ele, eu não tenho tensão. Disse, como assim? Você passava mal toda hora de tensão. Eu disse, Jesus me curou. Eis que o Senhor me curou. Uau! E ele disse para mim, ele disse, por que não me levas à tua igreja também para também me curar? Você não sabe que teu pai tem tensão. E como é que foi? Não fez o convite? Como é que Fiz o convite a ele por acaso, né? Mas sabemos como nos Amém. pais são. Um dia, eu creio em nome de Jesus. Amém, amém. Então, foi dessa maneira, né? E, foi assim. Ok, Mana Leia. Produção, temos mais tempo? Temos. Amém, amém. Então vamos lá, senão vamos descobrir que já extrapolamos o tempo. Amém, ainda temos tempo. Mana Leia, nós estamos aqui a conversar. O testemunho da Mana Leia é um testemunho que anima muito a ouvir. E saber que Jesus cura é de fato uma grande, mas uma grande bênção. Esse testemunho não é meu, mas eu vou contar e eu vou pedir para que depois dele a Mana Leia fale alguma palavra para alguém que precisa de cura. Tem muitas pessoas que precisam de cura, Mana Leia. Lembro-me de uma vez que nós estávamos em oração, o digníssimo da Mana Leia. O senhor, meu esposo, é digníssimo da Mana Leia. Nós estávamos a orar, tínhamos uma mãe, que ela tinha uma filha. A menina tinha, os pés dela não eram assim do mesmo tamanho, não tinham o mesmo nível. Então, enquanto nós orávamos, ele decidiu orar. Naquele momento, né, de oração, na célula que nós tínhamos, ele decidiu orar sozinho. Nós calamos e ele começou a orar e começou a declarar cura. Aquilo foi muito forte, foi muito impactante para mim e para ele próprio. Porque a mãe da criança começou a gritar, a dizer, os pés estão a cruzar-se, o pé dela já desceu, o pé dela já está igual, já está... Eu acho que foi um dos testemunhos impactantes assim de cura que eu pude testemunhar
de perto, assim, com pessoas próximas. Era uma mãe, perdão, uma mãe que nós conhecíamos, era uma criança que nós conhecíamos e conhecíamos o problema da criança. E ela estava constantemente a reclamar da situação da criança. E aquele testemunho mudou a nossa visão assim, em relação à cura. Então, eu gostaria de ouvir Manaleia. Manaleia, o que é que nós podemos fazer? Eu vou falar assim. O que é que nós podemos fazer para que as pessoas creiam que Deus não só cura a atenção, como Manaleia estava aqui a testemunhar, não só cura essa questão dos pés, que não são do mesmo tamanho, como eu pude falar, mas também cura cancro, também cura leucemia, que é um tipo de cancro, né? Cura HIV-Sida, estivemos a falar disso há pouco tempo, cura todo tipo de doença. Jesus não escolheu doenças, ele tomou todas. A Bíblia diz que todas doenças. Então, como é que nós podemos fazer? Qual é esse movimento que pode ser feito, Manaleia, para que as pessoas creiam e sejam ajudadas? Amém. Sejam ajudadas de fato. Uau! Para mim, não existe nenhuma doença que não tem cura. Amém. Amém. Se formos a voltar para meu testemunho, vamos perceber algo. Tensão, segundo a ciência, não tem cura. É uma doença que é controlada, não curada. Mas Jesus Cristo me curou dessa doença. Eu gosto muito de falar no Facebook porque sempre tem alguém que me conhece ou me conheceu. E pode testemunhar. E pode testemunhar. Exato. Diz, da última vez que eu partilhei meu testemunho, minhas colegas comentaram. É verdade. Vimos isso porque não é algo que o mundo não ouviu. Eu gosto muito de Deus, sabe? Porque ele me curou e o mundo pode ver que ele me curou de fato. Então, da mesma maneira que Deus me curou, da mesma maneira que Deus me fez escapar da morte várias vezes, ele pode também curar a pessoa que está a assistir agora. Não importa qual seja a doença, ele tem cura. Mana Calixa esteve a falar aqui de HIV, mas eu fui interpelada um desses dias, enquanto ia trabalhar, por uma televisão, e eles queriam que eu falasse sobre uma vacina, a vacina que foi implementada recentemente de HIV. E queriam que eu disse, aliás, eles estavam a assumir que HIV não tem cura e queriam que eu desse minha opinião acerca disso. Tivemos um grande problema mesmo, porque eu nem queria falar, porque queriam me fazer desconcordar, não concordar com aquilo que eu creio, sim. Queriam me fazer não concordar com a minha fé. Eu tive que dizer para eles, olhem, não é que eu esteja a negar de falar, mas eu primeiro disse, eu sou crente e eu não posso desconcordar com minha fé. HIV para mim tem cura. Em Jesus Cristo, em Jesus HIV tem cura. Agora, eu até disse para eles, não estou a dizer que essa vacina não é de Deus. Não estou a dizer que os hospitais não são de Deus. Não estou a dizer que os médicos não são de Deus. Mas eu creio que Deus pode curar alguém que tem HIV-Sida. Da mesma maneira que me curou de tensão. Ele pode curar também alguém de HIV. Não ser mais necessário tomar nada. Viver como eu vivo normalmente. Olhem, sinceramente, para pessoas que me conhecem agora, sabem que eu tenho muita força. Eu mesma fico admirada de como eu sou forte. Eu consigo caminhar longas distâncias. Sim. Fazer evangelismo com Manaleia precisa de graça. Eu que o diga. E já me vi estar a respirar mal. Não. Pelo contrário, eu é que peço para descansar. Amém. Glória a Deus. Mas isso não era normal para mim. Não era algo normal. Eu me lembro, eu caminhava com Wanda. Eu creio que ela verá esse vídeo e poderá testemunhar. Nós íamos juntos à escola. Eu estava na Zona Verde, vivia na Zona Verde. Mas mesmo assim, era distante para mim. Eu passava mal só de caminhar de casa até Zona Verde. Saíamos juntas, caminhávamos devagar juntas. Ela foi uma amiga muito presente para mim no passado. E ela foi mesmo um presente de Deus. E durante essa doença, ela esteve lá. Ela sabe. Olha, mesmo quando falaste sobre constipação, eu sabia que todos os anos eu devia ficar doente. Gripe de dormir, não gripe de só garganta. Dormia mesmo. E ficava magrinha por causa disso, mais magra. Não magrinha, mais magra. Glória a Deus. Aleluia. Ficava muito mais magra por causa disso.
Então, eram muitas coisas. Eu falei de micose, é uma doença também. Falei de tinha, é uma doença também, mas Jesus Cristo me curou. Eu não tenho problemas de pele agora, minha pele é linda. Maravilhosa. Amém. Glória Amém. a Deus, mas isso não era possível. Eu podia passar um tempinho, mas depois eu teria um problema de pele. Ou tinha ou micose. Eu sabia que não ia falhar. Exatamente. Glória a Deus. Ou ferida. Minha cabeça não tem ferida. Mas naquele tempo, eu sabia que de tempo em tempo eu tinha que ter essas doenças. Aleluia. Hoje eu não tenho problema de sangue, não tenho falta de sangue. Tudo que eu sei é que eu não tenho falta de sangue. Até mas pode doar. sim, até posso doar. Amém. Da última vez que eu fui para o hospital, eu desmaiei no ano passado, mas foi porque eu não estava a descansar. E minha mãe começou a dizer: você não come. Enquanto você sabe que você tem anemia. Eu disse: ei. Eu disse: Como mamãe, assim? eu não tenho anemia. Sabe, naquela noite, aquilo foi deep para mim, porque eu nem conseguia apanhar sono. Eu comecei a pensar: anemia? Léa, não, eu não tenho anemia, eu me recuso. Eu li acho que 5 livros de Kenneth Hagin. Naquela noite de manhã, quando eu ia para o hospital, minha mãe disse: você não vai ficar aqui, você vai para o hospital. E tinha alguém que trabalhava na minha casa na altura, me mandou para ir para o hospital com aquela pessoa no ano passado. Então eu tinha que ir para o hospital, não tinha opção. No ano passado, Mana Leia já era leoa da tribo de Judá. Sim, O que aconteceu? Então, na verdade, eu não descansava. Então, eu não descansava. Por causa de não descansar, eu fiz muitas ligações, não dormi e não comia. E fiquei sem forças, desmaiei mesmo, apaguei do nada. Meu corpo estava a ficar tipo, essa mana aqui, eu só posso lhe apagar, porque ela não para, eu não parava de verdade. Exatamente. Bastasse amanhecer, eu estava a levantar, estava em atividade. Tá a ver? E eu não me dava tempo para descansar. E eu apaguei, de verdade, apaguei. Mas aquilo ali não era nenhuma doença, era mesmo porque eu não estava a dormir. Sim, exatamente. porque eu não estava a dormir. Então, quando ela começa a dizer anemia, eu fico tipo: há muito tempo que não falamos sobre isso. Como assim estão a dizer que eu tenho anemia? Eu li todos os livros de Kenneth, aqueles livros uns 5 de Kenneth Hagin falam sobre cura. Enquanto eu ia para o hospital, li também. Enquanto no banco de espera, li. Aqueles livros de cura, não é possível, eu não posso ter anemia. E minha cunhada, sabem Deus como é? Minha cunhada, ela trabalha naquele hospital. E quando é para ir tirar sangue, dizem que o laboratório queimou esta noite. Não é possível. Amém. Com todo o respeito. O laboratório que eu fiquei tão feliz, sabe? I'm so sorry, pessoas desse hospital. Mas eu fiquei feliz, tipo, Deus. Graças a Deus, eu não vou picar essa vacina e não vou me acusar de doenças que eu não tenho. Graças a Deus. Só que minha cunhada, como ela é médica, não sei onde ela apanhou uma agulha. Disse: vamos para aquela sala. Eu disse: amém? Então ela tira aquela agulha, tira meu sangue. E depois eu fui para casa, né? Depois de um tempo ela manda resultados para minha mãe. E depois ela diz: ela tem muito sangue. Amém. Ela sozinha viu meu hemoglobina ali, porque não é algo normal. Minha mãe controlava tanto o meu sangue na altura. Minha hemoglobina era muito baixa. Quando eu vi aquilo, eu disse: eu tenho muito sangue. Há muito tempo que eu não fazia. Eu, desde que sou crente, não sei o que é hospital. A não ser aquele dia que eu fui para o hospital enquanto laboratório queimou. Na noite, Deus, Deus. Amém. Amém. Então disseram que eu tinha muito sangue. Eu disse: não tinha como eu não ter sangue. tinha como. Glória a Deus. Assim? Amém. Então Jesus é um Deus que cura. Eu tinha que entrar a tomar uma tapa. Aquilo me anima. Fanta com ovo. Ai. Ixi. Meu Deus do céu. Deus. Fanta para mim só servia para tomar por causa de falta de sangue. Fanta com ovo. Meu Deus. Amém. Eu até vou fazer minha mãe entrar no Facebook para comentar isso. Porque ela dava me dar isso. Fanta com ovo. Ok. Eu tinha que tomar aquelas coisas. Tinha uns comprimidos pequenos vermelhos. Vitamina, multivitamina. Então eles me davam sim. Pequenininhos sim, assim, vermelhinhos. Eles me davam também aqueles comprimidos para eu tomar. Aquilo fazia parte da minha vida. Aquilo fazia parte da minha história. Eu tinha que viver com aquilo. Então, diante de todas essas doenças que eu costumo dizer que eu era a cobaia de Satanás. Qualquer doença que ele quisesse quisesse testar, ficar tipo, vai nessa aqui. Leia. Essa aqui chama fanela. Glória a Deus. É assim como Satanás vê qualquer descrente. Chama fanela. Glória a Deus. Mas desde que eu fui salva, eu não fico doente. Eu não sei se já ouviram um dia eu estou doente. Não fui ao culto porque estou doente. Isso não acontece. Eu me lembro de uma vez que Mana Leia
enquanto conversava comigo, contou um testemunho em relação ao olho. Não sei se lembra, sim, né? me recordo. Lembro-me muito bem. Sim. Eu disse, uau, quanta fé. É melhor que seja a mana Leia, porque eu... contar. Sim, Amém. já Então, passa um ano. Já passou um ano, sim. Do nada apareceu uma nódoa vermelhinha no meu olho. Como eu já ouvi muito sobre, tem uma doença, esqueci o nome da Catarata. doença. Sim, catarata. Ok. Comecei a pensar, isso não é catarata. Porque primeiro, na verdade, estava preto. Estava preto aquilo. Só que eu, quando vou para casa de banho, também muitas irmãs estavam a comentar, isso no teu olho, isso no teu olho. Que, tipo, o que tem no meu olho? Vou na casa de banho, eu faço assim, tem uma nódoa no meu olho. E eu não sei o que é. Comecei a pensar, será que isto é catarata? E naquele que dia eu ideias estava eram assim. essas? Era Satanás que estava a me dar essas A ideias. ministrar, Sim. exatamente. Eu me lembro, estava sentada lá atrás, estava a controlar a casa de banho nesse tal dia. Então eu estava a receber essas ministrações e não estava ouvindo ministração de pastor. Mas, incrivelmente, quando eu ouço essas ministrações de Satanás, ao mesmo tempo, o Senhor me lembra que Ele me curou de tensão. Eu fico tipo, nada. Jesus Cristo, mesmo se, ainda que isso fosse um cancro, Ele me curaria. Porque Ele me curou de tensão. Isso aqui não é problema para Deus. E eu declarei que eu não tenho aquela doença. E eu ordenei que aquela coisa saia do meu olho. Eu não queria viver com aquela coisa no meu olho. Quando eu fui, acho que fiquei 2 dias. Quando fui de novo ver, estava vermelho. Já não estava preto. Ficou vermelho. Eu, tá bom. E depois já estava a doer um pouquinho. Tá bem. Em nome de Jesus você vai sair. Não levou eu me lembro que não levou uma semana. Aquilo sumiu do meu olho. Eu olhei para o espelho e já não tinha mais. Eu, na verdade, se tem algo muito fácil para mim, é cura. É cura. Uau. Cura é muito fácil. Por isso mesmo eu estou a dizer. Mana Leia, dicas de como alcançar a cura. Vamos lá. Vamos lá ajudar alguém. Amém. Vamos lá ajudar alguém. A primeira coisa que eu te aconselho é você crer que você pode ser curado. Esse aqui é o primeiro passo, porque é o que a palavra de Deus diz. E o poder, na verdade, está na palavra de Deus. Nossa cura, ela está disponibilizada. Jesus Cristo, Ele já nos deu a cura. Amém? Mas, perdão, o que nós precisamos fazer é crer nessa cura para ela ser efetuada em nossa vida. Amém? Conforme eu falei de Isaías 53, eu não orei essa escritura. Apenas vivia consciente dessa escritura, falava essa escritura. E eu fui curada. Eu notei que eu estava curada depois de 3 meses, salva, nesse caso. Tanto é que um dia eu voltei a ter sintomas, depois de eu notar que eu estava curada, voltei a ter sintomas de tensão. Comecei a respirar mal, comecei a me sentir fraca. I said, Satanás, não minta para mim, você está a mentir. Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo carregou. Eu usei essa escritura para combater o diabo também, para lhe dizer, você fica no teu lugar, porque agora eu sei disto. Exato. Muitas pessoas doentes ficam doentes porque não têm o conhecimento da cura que Jesus Cristo disponibilizou na cruz. Porque eu, quando tive conhecimento, não aceitei mais as manobras de Satanás. Tanto é que mesmo se ele trouxer uma doença agora, eu costumo dizer que doença é convite de Satanás. Exatamente. Você pode aceitar como pode rejeitar. recusar. Sim, vem Exatamente. sintomas. Isso aqui eu estou a sentir. É só escolher dizer que você não está doente. Não assume essa doença. Porque quando você diz, estou com dor de cabeça, você aceitou a doença que Satanás está te E dando. ela já pode entrar. Sim, pode entrar. Então, você precisa crer que você pode ser curado. Não importa qual seja a doença. Nosso problema é, às vezes, ficar tipo, isso aqui não é dor de cabeça, é doença grave. Não existe doença grave para Deus. Na Bíblia existe uma mulher, eu gosto muito dessa história, que tinha fluxo de sangue durante 12 anos. Um fluxo de sangue não conseguiram tratar durante 12 anos. Mas a pessoa só teve um encontro com Jesus. Um só encontro. Algo de segundo tocou em Jesus e foi curado. E Jesus Cristo olhou para ela e disse, a tua fé te curou, te salvou. Glória a Deus. Foi a fé da mulher. Em 1 segundo essa mulher foi curada. Porque teve um encontro com Jesus. Amém? Então, quando nós recebemos a Jesus, a cura ela está disponível para nós. Exatamente. Você pode ser curado. Basta você ter a Jesus, você tem cura. Amém? A cura já existe. O que você precisa fazer é crer que você está curado. Acreditar na palavra de Deus que você está curado. E declarar, falar que você está curado. Não assumir. Uma das coisas que eu descobri, Mana Calixa, pessoas gostam de dizer que elas estão doentes. Gostam de pessoas sentirem penas delas. Eu tenho
visto, sim, eu estou, fica uma moda. sim, mamãe, eu estou doente, estás a ver, né? E às vezes não querem trabalhar, dizem, estão com dor de cabeça. Você está a invocar doenças na tua vida, amém? Porque eu mesmo, na minha casa, minha mãe testemunha, minha mãe nunca me ouviu a dizer que eu estou doente depois de ser sábio. Ela, tem dias que doenças quiseram me atrapalhar, eu fiquei no quarto. Ela notou, e ela dizia que eu estou doente, mas eu nunca assumia que eu estava doente. Tanto é que eu recusava, eu dizia, eu não estou doente. Exatamente. Não, Eu não não fico doente, encano. não tem como. Sim, Yeah. eu não encano. Você deve ir para o hospital, você não sei o que. Porque eu não falo com minha boca que eu estou doente, não importa o que eu esteja a sentir no meu corpo. Eu nunca vou abrir minha boca para dizer eu estou a sentir, eu estou a doer. Não. Uau. Eu estou curada, eu estou bem. Nunca vai me ouvir a dizer eu não estou bem. Eu estou sempre bem. Amém. Porque o que você crê é o que você deve falar. Se você diz que eu estou a crer na cura Manacalixa e diz estou doente, Como é que essa cura vai se manifestar? não tem como. Yes. Não, você deve falar aquilo que você está a crer. Tuas palavras devem concordar com a tua fé. Amém. Assim a cura vai ser efetuada na tua vida. Amém. Através daquilo que você está a falar e está a crer. Leia, desculpa mais uma vez cortar. O senhor me lembrou algo. Yes. Enquanto Mana Leia falava em relação a como descobriu ou se deu conta de que estava que estava curada, foi servindo ao Senhor. Yes. Então essa cura veio daí. Yeah. Né? Eu tenho esse entendimento que muitas coisas nós alcançamos quando nós estamos a servir. Yeah. Mesmo quando nós não nos damos conta. Quando nós estamos ali, vamos à igreja, estamos a servir, estamos a evangelizar, estamos a fazer qualquer trabalho para o Senhor. Yeah. Nós de repente nos damos conta de que, olha, eu resolvi minha questão se resolveu. Yeah. O Senhor tratou de algo meu. Yeah. Lembrei-me de algo. Oh, meu Deus, obrigada, Senhor, por me lembrar, porque isto é importante. Eu reclamava de dor no peito. E naquela altura, eu achava que eu tinha dor do coração. Não sei quem meteu na minha cabeça isso. Lembrei-me agora dessa história. Eu até falei com meu pai na altura. Mas meu pai riu-se. Como assim, dor de coração, minha filha, você... Como assim? Eu não tinha nenhuma crise alarmante, mas eu metia na minha cabeça que eu tinha dor do coração porque doía. E quando aquela dor, como se fosse uma pontada, já senti uma pontada, Manalé. Várias vezes. Sim, e era uma pontada tão forte que eu não conseguia me levantar. Eu tinha que ficar quieta durante aquele tempo, sentir aquela dor, eu até nem respirava. E depois de um tempo, eu quieta, aquilo passava. E foi assim durante muito tempo. Comentei uma outra vez com um tio meu. Ele disse, tens que ir ao médico, tens que ir ao hospital, isso é sério. Tens que falar com teu pai, não sei o que. Eu disse, eu falei. Mas ele não me levou a sério. Então ele disse, não, se é como tu estás a explicar, isso é sério. Mas ok, o tempo foi passando e tal, e eu continuava assim. E eu estou a lembrar-me que quando eu conheci o meu esposo, eu continuava com essa doença. Até que uma vez eu fui a um salão e eu comentei isso. E a moça lá do salão disse, olha, toma leite. Sempre que tu sentires essa dor, toma leite. Eu conheci alguém que tinha a mesma situação e o leite ajuda, não sei o quê. Então passávamos a comprar leite. Bastava a dor começar, meu marido tinha que ir lá servir um copo de leite e trazer para mim e eu tomava. Quando eu começo a servir a Deus, porque eu já era salvo. Mas, amém, eu já disse que era Raimundo. Mas quando eu deixo de ser Raimundo, e começo a seguir de verdade, começo a aprender, entro no fellowship, aquela história toda, eu sempre falo sobre isso aqui. Eu começo a aprender acerca dessa escritura e não sei o quê. Eu percebi também que eu já não sentia aquela dor. Aquela dor desapareceu, Manalé. Mas às vezes, recentemente, eu senti aquela dor. Assim, de leve. Eu acredito que era um convite de Satanás. E eu parei. Eu disse, não, essa dor de novo. Então o Espírito Santo me disse, repara na tua vida com o Senhor. Repara no teu servir. Repara na tua comunhão. Veja se tu estás saudável com Deus.
Veja se tu estás bem com Deus. E aquilo concentrou-me tanto que eu parei, olhei para a minha vida e eu percebi que eu estava muito desleixada no meu serviço ao Senhor. Eu estava muito à vontade com as coisas que Deus estava a mandar-me fazer. Então, aquela doença, para mim, foi um alerta. Você não está a andar bem com Deus. E as coisas que passaram Satanás pode voltar a colocar. Yeah. Imediatamente, Mana Leia, eu fui orar, fui me retratar com Deus. Voltei à minha rotina de fazer o que eu devo fazer, de estar como eu devo estar com o Senhor. E a doença voltou. Desapareceram de novo aqueles sintomas. Então, quando a Mana Leia me fala do servir e depois descobre a cura no meio disso, eu relaciono essas duas coisas. Muitas coisas, como nós já dizíamos no princípio, têm muito a ver com o nosso servir, com a nossa obediência ao Senhor e com a forma como nós andamos com o Senhor. E isso nos leva até Mateus. É Mateus que diz quando a pessoa é liberta, quando ela é salva, né? Quando ela aceita Jesus, ela recebe libertação, os demônios são expulsos e não sei o quê. Estou a parafrasear. Mas depois aqueles espíritos, eles saem, vão passear e depois eles dizem, deixa-nos voltar para o nosso dono e não sei o quê. Exatamente. E quando eles voltam e encontram o espaço limpo, eles entram lá e trazem outros mais e o estado daquela pessoa torna-se pior. Então é importante nós chamarmos a atenção a isso. É preciso continuar bem com o Senhor. É preciso servir. Servir é muito importante, Manalé. Servir, a percepção que eu tenho de servir a Deus é que nos faz permanecer. Nos faz permanecer, nos livra de tudo que Satanás pode tentar contra nós. Então, Manalé, por favor, trata isso. Trata isso. Por favor, fala sobre isso. Fala sobre o servir para alcançarmos muitas coisas. Pelo amor de Deus. Amém. Mana Galícia está a me exprimir. Não, nós Glória a queremos Deus. que Mana Léa se derrame para nós. Não pode sair daqui à toa. Mas é verdade, a própria palavra de Deus nos diz, né? Nos fala sobre... Na verdade, existem muitos privilégios que pessoas que servem a Deus têm, que crentes somente não têm. Como é o caso da escritura que diz toda a ferramenta forjada. Essa escritura aí que nós tanto usamos para orar é somente para aqueles que servem ao Senhor. Amém? E também tem uma escritura que eu em particular gosto. Também vejo outras pessoas a repostarem tesouro particular de Deus. Mas ali, a Bíblia diz que haverá uma distinção maior entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. E não significa que há uma diferença tangível entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Amém? Então não é tipo Deus é um Deus injusto, mas o trabalhador é digno do seu salário. É que nem um pai Yes. normal. E por acaso, ali naquela escritura, isso aí está no livro de Malaquias, fala sobre isso mesmo. Fala de Deus ser nosso pai. Diz que ele vai cuidar de nós, como ele cuida dos seus próprios filhos. Deixa ela abrir essa escritura, acho que seria importante. Amém. Tá vendo? É preciso exprimir aqui a Mana Leia. Ela não pode falar só de leve e sair. Eu só vim contar que Jesus me curou. Não, queremos ajuda, Mana Leia. Jesus te curou, Graças sim. a Deus. Amém, é visível. Está aqui forte. Anda caminhadas e caminhadas a pregar o evangelho do Senhor e não se cansa. Então está claro. Mas precisamos de ajuda também. Para além dessa, precisamos nos aprofundar. Por favor, fale. Amém. Malaquias 3, vou começar de versículo 14. Diz assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Eis, que acusação. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu próximo
E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. E para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia. Serão para mim particular tesouro. Poupa-lo-eis como um pai poupa ao seu filho, que o serve. Amém. Como um pai poupa o seu filho, que o serve. Aqui tem um porém, não um pai que poupa seu filho. Só a Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas aqui está a dizer que vai poupar, como poupa um filho que o serve. Então significa que Deus tem uma maneira de proteger pessoas que servem a Ele. Tem uma maneira diferente. Quando nós servimos a Deus, Ele nos guarda de muitas coisas. E temos alguns benefícios por estar a servir a Deus, que na verdade são muitos benefícios que nós temos. Essa escritura não termina. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqui nós estamos a falar de crente. A parte de vais ver a diferença entre o justo e o ímpio. Já está. Já resolvemos parte de crente e descrente agora. Agora está a dizer que também vamos ver a diferença. Sim! Agora estamos a ver a diferença daqueles que servem e aqueles que não servem. Então há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Eu costumo dizer às pessoas que as muitas coisas boas que eu vivo, eu acredito que é resultado de Deus estar a servir a Deus. Amém? Eu acredito que Deus, Deus ele cuida de mim. Mas é porque eu estou a lhe servir. Amém? Não, existem coisas que se você é crente e não serve a Deus, você não tem como se beneficiar delas. Amém? Mesmo sendo crente. Mesmo sendo crente. É importante servir a Deus. Quando nós servimos a Deus, é como se nós estivéssemos a receber a mais do Senhor. Estamos a receber a mais do que a outra pessoa não está a receber do Senhor. Amém? Então, nós devemos receber a Deus. Devemos servir a Deus. E servir a Deus tem uma coisa. Quando você está a servir a Deus de verdade, você nem tem tempo de se preocupar. Porque estava a acontecer comigo, é que eu não estava a me preocupar. Quando você fica ocioso, você pensa muito. Você vai ter tempo de meditar tanto nessa doença que você tem, nesse problema que você tem. Tantos problemas que você tem, aquilo que não está acontecendo, mas quando você está a servir a Deus, você não tem tempo de pensar essas coisas. Para ti, tipo, eu estou a servir a Deus. E não, tuas emoções, elas são guardadas. E isso aí de não se preocupar é confiar em Deus. Porque a palavra de Deus não concorda em nós nos preocuparmos com coisas, não é isso? E não, quando nós não nos preocupamos, nós estamos a andar em fé. Porque estamos a crer que Deus fará por nós. Não, uma das maneiras de executar tua fé é servir a Deus. Você não vai ter tempo de se preocupar com coisas. Vai confiar. Não sei o que sim, você vai confiar em Deus. Vai confiar em Deus e Ele fará. E também você pode usar da ousadia da palavra de Deus para dizer que você é servo do Senhor. Você pode usar a escritura que diz toda ferramenta forjada contra. Amém. E não vai prosperar. Glória a Deus. Amém. Amém. Produção, parece que já esgotamos o tempo. Amém. Amém. Manaleia, como jeito de fecho, por favor, o que é que gostaria de dizer a todos que nos acompanham? Amém. Produção, precisamos de ajuda com o microfone. Enquanto isso, Manaleia pode usar o meu. Amém. Então, eu gostaria, como estamos a falar aqui de cura, eu gostaria de dizer para ti, meu irmão, minha irmã, que Jesus Cristo tem a cura para ti. Se você não é salvo, por favor, comente e nós vamos te ajudar, né? Vamos te ensinar como é que você pode ser salvo. Porque, na verdade, não existe um protocolo longo para você ser salvo. É muito fácil você ser salvo. E depois de ser salvo, é saber que você está pronto para receber a cura que você precisa. Existe a cura disponível para ti, não importa qual seja a doença. Se você sofre de alguma doença, depressão, falamos de muita coisa hoje. Qualquer problema que você saiba que Jesus Cristo tem a solução para ti. Hoje nós trazemos ou apresentamos a solução dos teus problemas. Jesus Cristo é a solução para todos os teus problemas. Então, meu convite receba Jesus e creia na palavra de Deus, creia no poder da palavra de Deus. E Ele certamente quer te curar. Essa doença não é vontade de Deus, nem foi Deus que te deu. Ele tem cura para ti disponível, então venha a Ele. Ou creia que Ele pode te curar, creia nessa cura e receba a tua cura e viva em paz.
Amém. Muito obrigada. Amém, amém. Muito obrigada, Mana Leia. De fato é isto. Nós estivemos aqui a falar de cura e hoje não falamos da cura emocional, mas também é cura. Mas eu creio que Deus vai nos dar a oportunidade de nos aprofundarmos nisso e certamente muita gente vai ser ajudada. Amém. Seja curado, seja curado. A cura está disponível. A graça está disponível. O Senhor tirou todas as doenças do nosso meio. Amém. É bom dizer isso. É tão bom dizer isso. Então, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Chegamos ao fim da primeira temporada. Este é o último episódio, mas muito em breve nós anunciaremos a segunda temporada. Acompanhe todas as nossas redes sociais, nós teremos muitas informações. E hoje nós estamos a lançar, posso dizer isso? Hoje nós estamos, sim, autorizaram. Hoje nós estamos a lançar, sim, autorizou? Mas ok, nós vamos lançar hoje o segundo passatempo e é um presente muito bom. Um presentaço, Manaleia. Podes participar também se quiseres. Vou ganhar, gente. Amém, amém. Então participe, acompanhe e comentem muito, para que muita gente seja ajudada, para que possamos alcançar a todas as pessoas que de fato precisam de receber esta palavra. Você pode não precisar de cura, mas muitas outras pessoas precisam. Então partilhe, que será uma grande bênção. Essa também, Manaleia, é uma forma de servir a Deus, pois não? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, muito obrigada. Beijinhos e tatá. Até a próxima. Olá, gostaram do vídeo? Comentem, coloquem like, subscrevam-se no canal, assistam os outros vídeos e partilhem muito, para que muita gente seja edificada, para que muita gente seja avivada e juntos caminhemos com o Senhor. Até lá.